Queridos amigos, amigas, irmãos em espiritualidade, em Deus, nosso Supremo Pai, é uma alegria muito grande para nós estarmos aqui mais uma vez nessa casa, né? Tivemos uma quarta-feira também muito alegre, senti a vibração de todos, né? Dos frequentadores, da administração da casa, dos trabalhadores e em especial da espiritualidade, né? Que está sempre presente nas casas equilibradas, as casas que trabalham dentro de uma visão espírita cristã. A nossa proposta é exatamente essa hoje, né? Mas antes de nós começarmos o tema específico, a gente vai criar um momento especial aqui, diferente, né? Nós tivemos a presença do nosso querido Divaldo Franco, que todo mundo deve conhecer, né? Lá em Canela. Ele pediu, inclusive, para ir a Canela, né? Foi uma surpresa para nós, porque leva 2 a 3 anos para receber a visita do Divaldo Franco, e ele pediu. Então a gente ficou muito surpreso com isso, preparamos um trabalho lá e criamos um grupo musical, né, em função disso. Dentro da nossa profissão, nós somos músicos profissionais também, e também descobrimos talentos maravilhosos nas nossas casas, né? Na nossa Bezerra de Menezes, também no Francisco de Assis e também no Esperança, né? E então a gente vai fazer um momento musical agora aqui, para a gente dar esse clima especial, né? E depois trabalharmos a ideia do tema específico hoje, que é Casa Espírita e suas funções. Uma das funções de uma casa espírita é também a música, é a alegria, né? É através das melodias, da sonora melodia, né, espiritual e também da mensagem espírita cristã. Então eu vou convidar as nossas queridas amigas aqui, né? Nós temos um talento aqui, que eu sempre elogio ela, mas ela tem humildade, ela sabe disso, né? Leandro Godoy, que é o papai, né, que faz a percussão, também estava lá. A Catiele, né? E essa menina aqui, né? A Astrid, que é um tesouro da gente, que vai tocar um violino junto, né? Então nós vamos fazer uma música que é composição nossa mesmo, né? Um arranjo que chama-se Benesses, que fala, das benesses. Fala das benesses que a gente sempre recebe todo dia, né? Ó Deus Pai de nossas vidas, aqui estamos reunidos, celebrando este momento, na paz do teu supremo amor. Ó Jesus, Mestre querido, estamos todos comovidos diante dessa imensa luz de belo e raro esplendor. Justiça, amor e caridade, sim. Para que eu possa ascender na razão do sentimento da verdade, em paz estou, vibrar, sinto a vida pulsar, renascida em paz estou, vibrar,
sinto a vida pulsar em mim, fluir, renascida. Vamos pro fim. Ó Deus Pai de nossas vidas, aqui estamos reunidos, celebrando este momento na paz do teu supremo amor. Vamos fazer mais uma, vamos fazer mais uma. Vamos fazer mais uma? Vamos fazer só mais uma, depois no final a gente fecha com a música também, né? Vamos pro tema aqui, né? Nosso momento de lazer também por aqui, né? Essa música chama-se Quanta Luz, né? A gente... Vamos criar mais luz ainda que essa casa já tem, né? Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz, quanta luz. Então, meus amigos queridos, vamos trabalhar o nosso tema da noite, né? Depois desse momento de música, de vibração e de alegria, que também faz parte do nosso tema. Colocamos aqui a ideia, Casa Espírita, uma escola aberta para todos. Muitas vezes a gente passa na frente de um local onde existe um letreiro, a gente observa o que está escrito ali. O que significa? Igreja, uma seita, enfim, e a gente fica observando. Então nós observamos muitas vezes assim, Casa Espírita. E a gente fica pensando, Casa Espírita, né? As pessoas, os leigos do informado, o que significa isso? O que é isso? Né? Então a nossa ideia é nós trabalharmos exatamente o que é uma Casa Espírita, o que significa, como se denomina uma Casa Espírita, quais as funções realmente de uma Casa Espírita. Vamos lembrar que Kardec, depois de codificar a doutrina espírita, depois dos livros dos Espíritos, inicialmente, né?
ele pensou, a obra básica está aqui. Todos nós sabemos que o Livro dos Espíritos é a obra básica. Não tão estudada como a gente pensa, né? A gente às vezes pensa, não, eu já li o Livro dos Espíritos, eu já li diversos... A gente está sempre aprendendo, sempre se renovando, porque nós somos criaturas dinâmicas. Hoje nós somos uma coisa, amanhã seremos outra. Cada experiência a gente vai adquirindo, vai desenvolvendo potencial de afetividade e de inteligência, de percepção das coisas, né? Então lemos há 10 anos o Livro dos Espíritos, hoje vamos ler de uma forma diferente, porque crescemos também. Então por isso que os Espíritos dizem, leia o Livro dos Espíritos, leiam as obras básicas, ela é fundamental. Quando Kardec trouxe, através da espiritualidade, o Livro dos Espíritos, tinha uma grande função, trazer uma ideia nova. A doutrina espírita é uma ideia nova. E ele próprio colocou assim, espiritismo, né? Ou espiritualismo, não, vou colocar a ideia de espiritismo, porque uma ideia nova tem que ter um termo novo, uma palavra nova que defina, né? Então, quando nós falamos de espiritismo, casa espírita, tem que ter a base de Kardec. Quais são os dois conceitos básicos? Jesus e Kardec. Porque a visão espírita, e uma casa espírita tem essa função, é trazer o pensamento puro de Jesus, né, de uma forma mais ampla. Porque as religiões tradicionais não puderam trazer uma visão científica. É impossível, a ciência não existia na época ainda, né? De Jesus, mesmo de Moisés, na primeira revelação. Quando está madura a ideia, começou a surgir os pensamentos filosóficos, religiosos, surgiu a doutrina espírita, que veio de Jesus. Isso é importante que se ressalte, né? As pessoas, muitas vezes, leigos, o espírita é isso, uma casa espírita é isso, aquilo. Misturam os conceitos. A doutrina espírita é cristã, porque tem a moral cristã. Então muitas pessoas dizem, não, na casa espírita se prega isso, prega aquilo, reencarnação. Nada mais é importante numa casa espírita que o aspecto moral. A moral cristã. Se não tiver essa moral cristã, não adianta ter os outros conceitos fundamentais, né? Porque é a base da lei de Deus, das relações humanas e espirituais, que é a grande função de uma casa espírita. Então a gente começa a analisar e entender a grande importância de estarmos numa casa espírita. Porque não é apenas o ambiente material que está aqui, né? Tijolos, cimentos, madeiras. Existe todo um aparato psíquico, espiritual, de vibrações. Existe todo um amparo espiritual por trás de nós, que os nossos olhos, que não é evidente, não observa, de um trabalho fantástico criado pela espiritualidade. E o que é a espiritualidade? É o local de onde nós partimos, onde nós vamos. E a gente se apega tanto, né, aos valores materiais, que não consegue perceber que somos espíritos. E sendo espíritos, precisamos estudar o que é o espírito. E essa é a grande função de uma casa espírita. Trazer a ideia de que nós somos espíritos, não temos espíritos, nós somos espíritos. Uma experiência carnal. Muda, né? Espíritos numa experiência carnal. A nossa natureza é espiritual, a nossa pátria é espiritual. E por isso uma casa espírita tem que ter todos esses ingredientes, né, para trazer essa informação correta. Nós até comentávamos com o nosso amigo Leandro Godoy, e aqui perto da igrejinha tinha uma casa, se dizia assim, Centro Espírita Hindu Apache. Alguém deve ter visto já isso aí, né? E a gente passava por aqui, anos indo para a Serra, pensava assim, como é que pode, né? Sabíamos, né, que não era uma casa espírita. As pessoas confundem, então, sincretismo religioso, né, de Umbanda e de outras religiões respeitáveis, de que se passar a doutrina espírita respeita todas as religiões, mesmo aquelas que trabalham com mediunismo, né, são todas respeitáveis, mas não são casas espíritas. Casa espírita é como essa aqui, onde se prega o Evangelho de Jesus dentro da codificação espírita, dentro das obras complementares de diversos médios, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, enfim, outros tantos que a gente sabe, que tem uma postura, uma orientação correta, não tem desvios e infiltrações. E por que isso? Muitas pessoas perguntam, mas por que os espíritos querem ser elitistas? Não. Porque quando Kardec reencarnou, ele vem com uma grande missão. Ele era um espírito superior, encarnou. E os espíritos de luz vieram trazer a grande mensagem de renovação. Porque Jesus prometeu o Consolador, sabia que nós íamos cair em erros cruciais dentro das religiões tradicionais, porque não tínhamos ainda o espírito cristão dentro de nós. E ele sabia que nós íamos precisar de um alerta.
um novo alerta para despertar a espiritualidade verdadeira. O religare quer dizer religião, né? Nossa religação com Deus. Sem subterfúgio, sem aparatos. Por isso que na casa espírita a gente não vê santos, né? Não vê velas, não vê paramentos. Nós não estamos com vestimentas aqui, né? Nada disso. É a religião do espírito, de dentro para fora, não de fora para dentro. Então muda os conceitos. É o conceito filosófico do conhece a ti mesmo, um mergulho interior. Então a casa espírita tem que proporcionar isso a todos os seus frequentadores, trabalhadores, estudantes, diretores, essa ideia desse mergulho interior, da transformação moral que dizia Kardec. Que dizia Kardec, que reconhece o verdadeiro espírita, olha que frase interessante, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, não apenas uma reforma íntima, né, que é importante, mas transformação moral é diferente, é de dentro para fora. E também pelo esforço, essa palavra é fundamental, né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, ele começa a mudar, e pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações ou tendências. Então veja que frase interessantíssima de Kardec para definir o que é o verdadeiro espírita, né? Então todo aquele que aceita os postulados espíritas, que aceita Jesus e Kardec, que segue dentro da orientação do Pentateuco, das 5 obras básicas, das obras complementares, sadias, é espírita, mas tem que ter o esforço. Nada da vida se faz sem esforço. Então, uma casa espírita também tem que ter esse esforço. E qual é o esforço que se faz aqui? O esforço moral de cada um de nós trabalhadores, né, de buscar se melhorar. Não existe quem seja perfeito, né? O Carlos está lá palestrando, nosso amigo, né, fez a abertura aqui. São pessoas perfeitas que nada. O trabalhador espírita normalmente é o mais endividado. Normalmente é. Porque existe a lei de causa e efeito. A gente tem causas do passado, recebe a oportunidade de Deus de redimir, de trabalhar. Tudo aquilo que fez de errado, Deus nos dá a oportunidade de nós refazermos isso, né? Então, uma casa espírita tem que ter a ideia de humildade. Não existe espiritismo sem humildade. Vejamos os exemplos de Chico Xavier, próprio Divaldo Franco, de outros tantos espíritos que eram extremamente humildes. E muitas vezes a gente se perde, né, no movimento espírita, achando que cargos, importâncias, nada disso. Existe uma estrutura física, realmente tem que ter, né, uma coordenação, presidência, vice-presidente, enfim, departamentos, tudo isso. E Kardec se preocupou com isso, por isso colocou a ideia de sociedade espírita, ou grupo espírita, enfim, uma união de pessoas, não com aquela ideia de religiosidade, de igrejismo, né? Porque na ideia de igreja existe toda uma hierarquia, e aqui não existe, existe uma organização, que é diferente, né? Hierarquia é uma coisa, organização é diferente, porque precisa de ter pessoas com cargos definidos para coordenar atividades. Mas a grande função da doutrina espírita, a grande função é exatamente essa, criar uma consciência coletiva de que cada um tem a sua importância fundamental. E não só nós trabalhadores, os frequentadores também, porque futuramente poderão ser trabalhadores. Começa a despertar a importância, né, de trabalhar, de ajudar, segundo dizia Jesus, que o maior do reino dos céus é aquele que serve. Então nós temos que servir, né? Não que queremos ser espíritos trabalhadores, enfim. Cada um, né, como gostaria de ser. Mas é importante que a gente se engaje, né? Os frequentadores também comecem a entender o que é uma casa espírita. E por que essas pessoas estão aqui, né? As pessoas perguntam para a gente mesmo, mas o que tu ganha lá? Com a ideia de ganho, né? A vida humana é assim, a gente está sempre preocupado com ganho. O que eu vou ganhar lá? Vai lá, podia estar assistindo futebol hoje, o Inter está jogando, né? Não sei se está ganhando ou não, bem, não importa agora, né? Nesse momento não importa. Mas podia estar assistindo um filme, enfim, se divertindo na vida. E nós estamos aqui numa casa espírita, trabalhando ideias. E esta é a grande preocupação da doutrina espírita, trabalhar ideias. Kardec, quando trouxe o espiritismo, ele trouxe o método experimental de análise, de observação, de lógica. Espiritismo é lógica, então uma casa espírita tem que ter essa base da lógica, né? Então vamos trabalhar algumas ideias aqui do que nos dizem os mentores espirituais. Uma casa espírita são núcleos de estudo, de fraternidade, de oração, de trabalho praticado dentro dos princípios espíritas. Estudo da doutrina espírita e mediunidade. Então vejam, dentro dos princípios espíritas. Quando não houver princípio espírita,
não é mais doutrina espírita. Tem uma história de Divaldo interessante, que a gente até contou para os nossos amigos. Divaldo um dia foi convidado para ir para o Paraná fazer uma palestra. E ele leva 2 a 3 anos, né? Então ele levou 8 anos recebendo o convite. E aquele mesmo presidente da casa, aquela diretoria toda, convidando ele. Até que um dia ele resolveu, vou lá no Paraná. Chegou lá muito bem recebido, um prédio suntuoso, maravilhoso. Achou que interessante, que bonito, né? As pessoas criaram um prédio. Aí ele disse, mas que deu o fulano de tal que me convidou, o presidente. O presidente não vai poder receber hoje. Mas por quê? Ele está numa outra sala, numa cromoterapia. Isso, cromoterapia na casa espírita? Pois é, né? Não é bem espiritismo, mas tudo bem, né? Foi fazer a palestra, começou a falar e veio um outro, senhor Divaldo, o senhor pode falar um pouquinho mais baixo? Está atrapalhando o pessoal da cromoterapia ali. Imagina, Divaldo Franco, ele conta isso num vídeo, né? Quem entrar na internet vai ver, né? Atrapalhando o Divaldo Franco, a cromoterapia. Aliás, o Divaldo atrapalhando a cromoterapia. Aí o presidente estava lá, né? Aí ele fez a palestra dele e disse, não, olha, eu não posso parar, né? Eu me acostumei com o meu timbre, né, minha postura de voz, alto, então eu vou fazer. Ou eu paro, eu vou parar. Ele disse, não, pode fazer, mas fala um pouco mais baixo. Ele fez a palestra e trabalhou essa ideia da função da casa espírita. Cromoterapia é muito bom. Todas as outras terapias alternativas são importantes, mas não numa casa espírita. Não é essa função, a casa espírita é uma escola, depois a gente vai ver aqui, né? Onde se estuda a doutrina espírita. São casas onde as crianças, os jovens, adultos e os idosos têm a oportunidade de conviver, estudar, trabalhar unindo a família sob a orientação do espiritismo. Então, se nós colocarmos qualquer outra ideia, não é mais espiritismo. E assim, a gente sabe que a doutrina espírita tem a base fundamental. Trabalhar a mediunidade dentro da casa espírita é com Jesus. Não é com misticismo, com ideias, né, diferentes. É com Jesus. Temos aí o Livro dos Médiuns também, né? Que muitas pessoas, eu já li o Livro dos Médiuns. Meu Deus do céu. É considerado o maior tratado de parapsicologia do planeta, segundo os mentores espirituais, o Livro dos Médiuns. E a gente sabe muito pouco. Pode ler 20, 30 anos, está sempre aprendendo. O Livro dos Médiuns é o maior roteiro para nós trabalharmos nosso psiquismo, nossa sensibilidade mediúnica. Sem dúvida alguma. Então, uma casa espírita também tem que trabalhar baseado no Livro dos Médiuns, a sua prática mediúnica. Porque senão, não será mais espiritismo. E as pessoas confundem mediunismo com espiritismo, que era o caso dessa casa ali, né? Depois mudaram, aí botaram centro mediúnico em Dua Pacha, aí tá certo. Centro mediúnico, não centro espírita, porque não é espiritismo, né? Mediunismo faz parte do espiritismo, mas não é só. E tem muitas casas espíritas que trabalham só, ou casas, né? Trabalham só com mediunismo, mas não é. Então essa é a grande preocupação. São recantos de paz construtiva que oferecem aos seus frequentadores oportunidades para o refazimento espiritual, que é o nosso caso, né? União fraternal, pela prática do amai-vos uns aos outros. E aí entra a base moral, que nos disse Jesus, um novo mandamento vos dou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso resume toda a lei e todos os profetas. Então veja que frase importante, né? Para nós unirmos as religiões, os pensamentos religiosos numa coisa só. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que é um exercício constante. A gente não ama de uma hora para outra o próximo, né? É um exercício constante. E dizer assim, isso resume toda a lei, olha, e todos os profetas. Está resumido nesses 2 mandamentos. Então tudo que vem além disso, reencarnação, vida em outros planetas, OVNIs, não sei o quê, tudo é importante estudar. Mas se não tiver essa base, não tem doutrina espírita, não tem cristianismo, né? Não é uma doutrina espírita cristã. Se nós fugirmos dessa base, né? Do amor a Deus e ao próximo. São unidades fundamentais do movimento espírita. Opa, o que eu fiz aqui? Acho que eu pulei aqui, né? Eu tenho que voltar aqui. São unidades fundamentais do movimento espírita e devem manter um clima de entendimento, de harmonia, de fraternidade em relação às demais casas espíritas. Às vezes não acontece, né? Existe somos seres humanos. Então, uma coisa fundamental. 3 aspectos importantes. Uma coisa é a doutrina espírita. A doutrina espírita, como nós comentamos, ela é água pura, viva, que veio da espiritualidade superior, para dar um choque de cultura, de conhecimento científico, filosófico e religioso. Consequências religiosas, né? A doutrina espírita, o que é? Que é uma ciência, dizia Kardec, com bases filosóficas, explica tudo, a relação humana,
as grandes diferenças que existem, né, na humanidade e consequências morais ou religiosas. A gente sempre conta uma história importante para a gente entender o mecanismo da vida. Se nós tirarmos a reencarnação, as coisas ficam muito complicadas. Tem uma história meio pesada, meio dura, mas vamos passar para os irmãos para entenderem assim a importância de a gente entender a causa e efeito e a reencarnação. Muitas pessoas devem ter visto há uns anos atrás, um casal de argentinos vieram para Tramandaí com o seu menininho de 6 anos. E o menino foi atravessar uma porta de vidro, e desculpem a imagem que eles vão criar aqui, né? Mas a porta cortou o pescoço, caiu a cabeça para um lado e o corpo para o outro, e a mãe e o pai vendo aquilo ali. Então você consegue imaginar a dor de uma mãe e de um pai ver o corpo físico do menino, da criança, que vieram de férias, cheio de alegria e de felicidade, e ver aquilo ali. E a gente fica perguntando, mas cadê a lógica disso aí, né? Por que essas pessoas estão sofrendo tanto e outros estão lá na praia agora se divertindo? Por que aqueles pais tiveram que ver aquela cena terrível? Ficou marcado no psiquismo deles ali, ver criança separado do corpo, na cabeça. Consegue imaginar a dor dos pais assim? Se coloca no lugar dessas pessoas. E a gente fica procurando, mas qual é a explicação? Onde é que está Deus nisso aí, né? Deus existe de Deus. O que as pessoas fizeram? Se foram pessoas boas, né, normalmente, normais, é evidente que ali estava um espírito endividado. Quem sabe um daqueles que na Revolução Francesa não mandou cortar tantas cabeças na guilhotina, né? E fica no psiquismo. Nosso psiquismo registra tudo. Cada momento, cada segundo que a gente está vivendo na nossa vida está registrado. Nossa consciência. Pergunta Kardec, onde está a lei de Deus? Os espíritos respondem, na consciência. Então, a gente grava tudo. Esse momento aqui agora está sendo gravado. Nossa consciência. Nós estamos num momento de alegria, de paz, de busca de entendimento, de conhecimento, né? Está gravado. Nós vamos viver outros momentos irresponsáveis, também vai ficar gravado. Por que o espírito é diferente? Porque ele começa a pensar diferente. Ele começa a saber que tudo é mentalização. Tudo, como diz André Luiz, né? Tudo é a mente que se cria. Nós criarmos palavras pesadas, energias pesadas, vamos viver com aquilo. Por que o espírita normalmente não gosta mais de piadas? Ele começa a modificar, né? De piadas, de palavrões, de coisas, ironias. Porque ele sabe da responsabilidade. Ele aprende na casa espírita, ele estuda no grupo de espíritos, nos grupos de estudos, ele estuda nas palestras, que a gente tem que ter uma disciplina mental, uma purificação mental. E essa é a função da casa espírita. Trazer essa consciência espiritual para dentro de nós, que é harmonia, que é saúde psíquica. A gente sabe que as doenças mentais estão aí, né? Estamos vivendo o setembro, né, amarelo, do suicídio, dos grandes problemas sérios das mentes que estão desequilibradas, porque a psicosfera do planeta está desequilibrada. E a grande função da doutrina espírita, da casa espírita, é exatamente essa. Conscientizar as pessoas de que pensar é criar. Nós estamos criando aqui uma psicosfera. Todo mundo vibrando. A gente não vê aqui, né? Mas as mentes estão criando energias. Criar uma psicosfera. E essas energias vão afetar todo mundo, mas afeta primeiramente a nós. Então veja como a doutrina espírita ela é educadora do espírito. Ela trabalha conosco, no nosso interior, com o nosso espírito, com nós espíritos, né? Não apenas com a mente física. Então veja que a proposta é muito ampla. A mudança depende de cada um de nós. E esta proposta tem que trazer a casa espírita, né? Vamos em frente aqui, então. O que a gente tem normalmente em uma casa espírita? É o passe, a transmissão de energias vitais, fluidos espirituais que possibilitam uma higienização e refazimento. Tudo isso é importante, né? Mas muitas pessoas ficam apegadas ao passe, né? Então ficam viciadas no passe. Eu vou lá, eu tomo um passezinho, dou uma aliviadinha e sai de novo. Mas sai na rua, já vibra diferente, já diz um palavrão aqui, já briga com outro ali, e não adianta nada o passe. Foi um paliativo. É a mesma coisa se tu está com uma infecção e toma um remédio para dor de cabeça, porque é uma reação natural, né? Passou, mas o problema continua ali. O problema somos nós. Por isso, na casa espírita tem que ser uma educadora, uma escola. Primeiramente, uma escola para transformar espíritos. Não dar paliativos, né? Como muitas casas trabalham com autoajuda, com técnicas, né? Como a gente falou de cromoterapia, enfim, de outras técnicas, que são tudo paliativos, porque o grande problema somos nós.
Divaldo Franco nos diz uma palestra, não existem doenças, existem doentes. Nós somos os causadores de desequilíbrios, né, psíquicos, que vai reagir no corpo físico. Aliás, a Organização Mundial de Saúde já comprova isso, né? Não existem doenças, existem doenças. Nós criamos dentro de nós as próprias doenças pelos desequilíbrios, porque não estamos de acordo com a lei de Deus, que é de harmonia, de perfeição e de paz. Água frutificada também é importante, né? Complementa o tratamento energético, possibilitando a injeção de energias específicas, muito importante. Né? A oração, como forma de união com Deus e espiritualidade superior, obtenção das energias e fluidos do plano maior. Então vocês percebem, né? A gente começa um trabalho na Casa Espírita com oração. Criar, né, essa união com Deus, com a espiritualidade superior que está aqui trabalhando, que a gente não vê, né? Mas estão aqui o dia inteiro trabalhando, em função de todos nós que viemos aqui receber. Né? E os eflúvios do plano maior, né? Que a gente sabe, a gente estava cantando aqui, orando, é evidente que nós estamos criando, buscando energias superiores, estamos todos recebendo aqui. Quem sabe que nós estamos recebendo grandes alívios aqui até, né? Com certeza, estamos buscando a harmonia de Deus, né? Os eflúvios do plano maior. Reflexão, como forma de dirigir nossos pensamentos e intenções para as coisas elevadas da vida, para as virtudes, para o combate aos nossos erros e imperfeições, que é a grande proposta espírita, né? De uma casa espírita. É a gente combater esses vícios milenários que a gente traz, né? Do egoísmo, das vaidades, da presunção, da maldade. Tem pessoas ainda que estão vibrando na maldade, né? Sente prazer em ver o outro cair. Não pode isso ainda, né? São espíritos ainda imaturos, são nossos irmãos, né? E muitas vezes nós até agimos assim, às vezes, né? A gente sem querer, às vezes, pensa até mal, né? Das pessoas. Mas o espírita já sabe que ele precisa mudar sua postura mental. Ele precisa ativar as forças do coração. Nós temos um potencial magnífico que recebemos de Deus. Nosso DNA espiritual é divino. Tem potencial de amor, de inteligência, dentro do nosso coração, nossa mente. A ciência hoje já estuda que dentro do nosso coração existe um psiquismo também, existem neurônios no coração. Então esse binômio mente e coração tem que ser trabalhado. É a proposta da espírita, é a proposta da casa espírita, né? Mente e coração, simbolizando o anjo, né? Que vai evoluindo através da sua mente, do seu coração, e vai galgando os postos, né, maiores da vida, para que ele cresça em paz, em harmonia, em felicidade, e possa ajudar mais. Porque quanto mais nós tivermos melhor, mais condições nós temos de ajudar. Nós estamos equilibrados, perturbados, como é que a gente vai ajudar, né? Não tem como. Então a proposta de uma casa espírita é essa, conscientizar que nós precisamos nos elevar e trabalhar as nossas virtudes que todos nós temos em estado embrionário, né? O estudo, isso é uma coisa fundamental, né? Para aumentar nosso conhecimento, nosso discernimento e nossa compreensão do mundo, das leis divinas, da natureza e suas relações. Evidente que essa casa deve ter grupos de estudos, estava falando com o nosso amigo, né? Grupos de estudos são fundamentais numa casa espírita. Muito importantes. Tanto é que nós estamos aqui hoje, né, com o nosso grupo de estudos. Eu acho que 50% do grupo de estudos está aqui, né? A gente tinha um grupo hoje lá, segunda-feira. Nós fomos convidados a fazer aqui, então vamos levar o grupo, quem puder, para lá, para conhecer esta casa. Então, vamos fazer algumas referências a essa casa aqui. Não existe bajulação entre o espírita, ninguém está aqui para, né, bajular. Mas essa casa é uma referência, é um modelo no movimento espírita. Saibam vocês, frequentadores, e vocês tapam os ouvidos aí, tá? Essa casa é um modelo, é considerado um modelo em todo o Rio Grande do Sul, e principalmente nas nossas regiões aqui, modelo de casa espírita, pela disciplina, pela orientação firme dos princípios cristãos e kardecianos. A gente viu uma série de cartazes ali que até que pedi para alguém copiar depois com o celular ali, fundamentais ali, né? E nós temos que levar como exemplo as nossas casas, assim. Orientações. A pessoa vem para a casa espírita, ela tem que estar bem trajada, né? Não precisa, né? Ela tem que estar pelo menos nas condições normais, não vai para uma festa ou para a praia, né? Ela tem que ter disciplina. Tem outros conceitos ali importantes, né, sobre o trabalho doutrinário, então. Essa casa é um exemplo, e a gente se orgulha disso e sente energia, né? A gente sempre fala aqui,
Quando chegamos no Irmã Dalva, a energia é diferente. A gente entra aquela porta ali, já no portão, sente que existe um amparo espiritual e muita seriedade. Mas alegria também. Porque as pessoas pensam, não, seriedade tem que a pessoa carrancuda. Não. Seriedade é alegria também. Somos humanos, temos que humanizar a nossa vida, né? Mas espiritizar uma casa espírita, ou seja, doutrina espírita na casa espírita, cristianismo, né? A ideia de Jesus com a visão kardeciana. Então o estudo é fundamental, né? Quem estiver ainda com vontade de estudar ou estiver estimulado, que venha para a casa espírita, né? Converse com os nossos irmãos aqui, né? Para que a gente possa estudar, porque grupo de estudos é uma coisa maravilhosa, né? Nosso grupo lá, a gente fica contando as horas para chegar segunda-feira para estudar. Veja que coisa incrível, né? Pode ter o programa que tiver, né? Não tem feriado, não tem nada, né? O nosso grupo está lá firme. Um grupo que está renovando a casa, porque consciência espírita. Muitas pessoas que, infelizmente, ainda têm os conceitos errôneos, os atavismos de outras religiões que levam, as pessoas já estão começando a entender o que é a terceira revelação, a doutrina espírita. Ela é pura, ela é simples, é objetiva, mas ela mexe com a gente, ela transforma o espírito, né? Então o estudo é fundamental, né? Vamos apostar nessa ideia. Também aqui o desenvolvimento mediúnico para educar, ou educação mediúnica, né? Potencial colocando em serviço do bem, da caridade e da evolução. Mediunidade também é uma coisa fundamental, não é o mais importante, mas a doutrina espírita nasceu pela mediunidade, mas tem que ser estudada com equilíbrio, com base, com orientação correta. Mediunidade não é brincadeira, é sensibilidade. É o ser espiritual se manifestando, ou seja intermediário entre o plano físico e o espiritual. E é uma coisa interessante, porque nós temos energias psíquicas. Hoje se estuda-se a glândula pineal, né? A epífise. Olha que coisa maravilhosa. Depois de André Luiz, na obra Mercenários da Luz, mudou-se o conceito. Nós somos uma antena psíquica, temos em nós, né? Que se chama glândula pineal. Estudada hoje pela ciência, que é a nossa relação com a espiritualidade, com outras fontes de energia. E a gente tem que estudar isso. Entender o que nós somos, autoconhecimento. Então, estudar a mediunidade é trabalhar o nosso psiquismo, equilibrar o nosso psiquismo, entender esse mecanismo todo de relações com a vida humana, com as energias dos ambientes e com a energia espiritual que está presente na nossa vida. Casa Espírita divulgando o Evangelho de Jesus, os ensinamentos da doutrina espírita através de palestras públicas como essas, jornais, revistas, enfim, livros, CDs, mensagens edificantes. Rede de Trabalho de Desobsessão, que liberta e esclarece, né? O passe socorrista, que ajuda e revigora, na irradiação de vibrações amorosas aos encarnados e desencarnados. Quantos os espíritos que vêm perdidos, muitas vezes, entram numa casa espírita e recebem aquele alívio, aquela orientação, né? Quem sabe nós um dia vamos também entrar numa casa espírita e receber uma orientação correta, perfeita, de que somos nós. A pessoa desencarna, fica presa nesse ambiente, não entende se morreu ou não, cai numa casa espírita e acorda. Ou está perturbando uma família, um lar, ele é orientado numa casa espírita. Né? São as sessões de obsessões, de assistência a desencarnados, trabalhos também importantíssimos. Estimula a oração que consola, edifica, que conduz fluidos espirituais poderosos, que servem de bálsamo salutar para as feridas da alma e do corpo. Isso aqui é muito lindo, né? Nós temos feridas na alma, no corpo. Por quê? Porque a gente está num mundo de vibrações ainda, né? Muito pesadas, de expiações e provas para a regeneração, mas existe dor, sofrimento, existem injustiças, entre aspas, né? Existe muito sofrimento na Terra. Tanto é que eu contei agora um caso, né? Muito triste, e outros tantos, né? De crianças estupradas, violentadas, enfim. Coisa que a gente olha no jornal e a mídia explora tanto isso, né? Então, nós temos feridas na alma. Enquanto nós não curarmos essas feridas, nós não vamos poder curar a ferida dos outros, porque a gente tem que aprender a trabalhar as nossas feridas, né, da alma, que são, consequentemente, feridas do corpo, né? O que é um câncer hoje? Se não é uma ferida da alma, uma doença da alma que purga no corpo. E a gente vai nos hospitais, o trabalho que a gente faz no hospital lá, vê aquelas pessoas com câncer, assim, comendo o corpo, né? Deteriorando o corpo. Uma doença degenerativa, por exemplo, a pessoa vai, né? É incrível isso, né? Você fica pensando, mas por que isso? A pessoa está assim e eu estou aqui. Claro que é o espírito que tinha as feridas da alma e está purgando no corpo. Então, por que purgarmos futuramente se a gente pode mudar a nossa postura agora, né? E evitar doenças e sofrimentos futuros? Por quê? É uma atitude inteligente e também de coração.
Incentiva o evangelho no lar, que é outra coisa importante, né? Reconhecendo que a vivência do evangelho de Jesus é o objetivo a ser atingido pela humanidade. A base da doutrina espírita. Viver o evangelho de Jesus. Não tem outro caminho, né? Só que com a visão espírita ele fica mais amplo. Porque a gente vê com um lado científico, né? E com a visão filosófica que explica tudo. E a ciência que comprova as relações, né, entre o plano físico e o plano espiritual. Essa é a função da ciência espírita, né? A relação entre o plano espiritual e o plano físico. Que até hoje, né, até a vinda da doutrina espírita, não tinha uma ideia muito clara, muito nebulosa, né? O que é a realidade espiritual? O que somos nós? Para onde vamos depois, né? Até hoje, as religiões pregam diversas ideias. A doutrina espírita nos prega a ideia normal, perfeita. Somos espíritos em evolução. E para a gente finalizar, a Casa Espírita é uma grande escola terrena, pois é local de aprendizado, de crescimento, de evolução, de troca de experiências, que nós estamos fazendo aqui, né? De construção conjunta de processo de aprendizado e desenvolvimento. Que frase bonita essa aqui, né? Foi muito bem montada, né? Local de aprendizado, de crescimento espiritual, de evolução, de troca de experiências, de construção conjunta no processo de aprendizado e desenvolvimento. Então, são as grandes funções que a gente busca no Casa Espírita, né? Que a gente possa buscar sempre, né? Esse sentimento de aprender. Todos nós estamos constantemente aprendendo, intuindo, buscando coisas melhores para a vida, né? Todo mundo quer o melhor, todo mundo quer ser feliz. E Jesus dizia, né? Meu reino não é deste mundo, o nosso reino é espiritual. Mas não quer dizer que nós estejamos na carne, não possamos desenvolver o reino espiritual na carne. Podemos, temos exemplos de espíritos. Madre Teresa de Calcutá, o próprio Chico Xavier, Irmã Dulce, Francisco de Assis, tantos espíritos que passaram por um patamar de evolução, de alegria e felicidade pura. As pessoas ficam perguntando, mas o que Chico Xavier viveu na vida, que prazer teve na vida? O que Francisco de Assis teve, né? O prazer que nós desconhecemos ainda. Nós desconhecemos o prazer espiritual, a gente está muito apegado às coisas físicas aqui, né? Desconhece o prazer de uma alma como essas, aqui, que sente um amor infinito, que não tem prazer no plano físico que possa corresponder a esse prazer, essa alegria espiritual que vem da nossa alma, do nosso potencial divino, que a gente está desenvolvendo através do estudo, do conhecimento, de momentos como esse, de reflexão, né? Então, o nosso incentivo aqui é que estudemos a doutrina espírita, busquemos entender cada vez mais esse mecanismo de relações entre a vida espiritual e a vida física, dentro da codificação kardeciana, com a base do Evangelho de Jesus, que é o grande caminho da nossa harmonia, da nossa paz e da felicidade, que é o desejo de todos nós, todos os irmãos aqui encarnados, né? Muita harmonia interior, muita suavidade na vida, muita paz, mas muita luta, o dia a dia, para nos tornarmos cada vez melhores, mais humanos, mais cristãos e mais filhos de Deus, porque dizia Jesus, né? Os mansos irão da terra, os filhos de Deus verão a Deus. Então, se nós quisermos ver a Deus, sentir a Deus, precisamos buscar essa pureza interior. Essa é a evolução espiritual que a doutrina espírita nos mostra com tanta clareza, com tanta luz, né? Vamos pedir então para fazer uma musiquinha no final, vamos fazer? Nós vamos passar uma música aqui para vocês, tá o tempinho? Pode ser? Aqui a gente fez lá no final do evento do Divaldo, que a gente tem ela uma trilha aqui. Vamos cantar para vocês aqui. Quem quiser cantar junto, por favor, hein? A música é muito bonita, né? Vamos passar aqui? Vamos. Essa música encerrou o evento lá e foi um momento muito bonito. Não sei se alguém daqui estava lá. Estava lá? Estava lá. Quem mais estava lá no dia? Foi um momento muito bonito porque até o Divaldo se empolgou, né? Todo mundo ganhou um lencinho branco, né? E no final a gente cantou A Paz pela Paz, que foi uma música feita para ele, né? E aliás, uma coisa que nos deixou muito feliz, né? Ele falou para o secretário dele lá que os 89 anos de vida dele, todo mundo sabe que o Divaldo tem 89 anos, né? Não parece, né? Esse foi um dos momentos mais bonitos da vida dele, né? Então a gente ficou muito feliz, né? Que uma alma dessa que já está partindo para a espiritualidade se sentir tão feliz com a gente lá, nós ficamos muito mais felizes em recebê-lo, né? Foi realmente um banho de luz, né?
E essa música finalizou. Amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, Pelas crianças, paz pela paz, pela floresta, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz. pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, Olha que coisa mais linda ali. tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o dia. Vamos ver cantar junto. Paz pela paz. Paz pela paz, pela criança, Paz pela paz, pela floresta, paz pela paz. pela coragem de mudar. Mais forte. Paz pela paz, pela justiça, Paz pela paz, a liberdade, paz pela paz. pela beleza de te amar. Paz pela paz, Pro mundo novo, paz pela paz, a esperança, paz pela paz, pela coragem de mudar. paz pela paz, Pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. Muita paz para todos nós. Obrigado, obrigado.